Hello, hello! 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 Um hello muito melódico a todos. Estamos aqui os três, estamos aqui com o David, já vamos às apresentações daqui a bocadinho, mas sem mais demoras, vamos para o nosso segmento preferido de todas as semanas, que é, David, o que é que tu estás a ver neste momento? O que é que eu estou a ver neste momento? Incrivelmente, não ando a consumir nenhuma série Ok. por agora. Sei que já apareceram mais episódios do anime chamado One Punch Man, que eu adoro o manga e também tenho Sim. acompanhado o anime. Por isso, agora que falas nisso, sei que tenho uns bons episódios para ver do One Punch Man. Tirando isso, acho que está na hora de me fazer uma mulherzinha e ver o Handmaid's Tale. Sim! Oh my Yeah. god, nós só vimos a primeira temporada. Mas foi brutal. Brutal. Tu ainda não viste nada? Nada, sabes que mais? Nem tenho ideia de uma sinopse. Mas acho que A é. sério? Yeah. Oh man. Mas acho que vai ser giro. Yeah. You're in for a treat. É muito bom, é muito bom. Yeah. E tu, Gui, o que é que tu andaste a ver? Eu também não tenho andado a ver nada. Quer dizer, Quer dizer, estive na Comic Con, mas não vou... sim. Não. Estamos a ver The Crown. Estamos a ver The Crown. Já tínhamos Sim. mencionado no passado. Eu acho que já tínhamos falado disso, Sim. mas continuamos a ver The Crown Yeah. e é muito bom. É muito bom. É tão bom. É espetacular. Tu já viste, David? Não, mas quando estávamos pela Comic Con, o Gui mencionou isso. E ele só dizia assim: é assim, olha, não há muito que eu te possa dar em termos de pitch, mas assim que tu entras e ficas investido na série, já não consegues sair. Yeah. Já não há porta de saída. Yeah. Não é de todo o género de coisa que eu normalmente veria. Sim, Não, eu também. Não tem robôs, nem dragões, nem ninjas, nem coisas desse género. E no fim é um drama sobre pobres pessoas ricas. Sim. Mas está tão bem feito, está tão bem filmado, está tão bem escrito, é tão bom. You really care. Sim. You really care. Yeah. Yeah. E tu, Sara, o que é que tu tens andado a ver? YouTube, I guess. Viste alguma coisa nova no YouTube? Descobriste algum canal novo? Olha, por acaso tenho que falar, e isto foi a minha amiga Ana que nos mostrou, a nós os dois, que é a Jasmine Masterclass. São os vídeos no YouTube de uma drag queen que é a Jasmine. E então ela faz masterclasses sobre qualquer tema. E ela está sempre muito pedrada durante os episódios, portanto aquilo é hilariante. Portanto, vejam no YouTube Jasmine Masterclasses. Masterclass. É genial. Parece uma tipo de série. Sim, exato. É super viciante. É fantástico. E é basicamente isso. Não temos visto assim muito mais. Eu vi o primeiro episódio do Dark Crystal. Sim. Isto já foi há 2 ou 3 semanas. Não foi há 2 ou 3 semanas. Foi há uma semana e meia, talvez. Antes da Comic Con. Não tinha nada para ver. E eu não vi o original. Eu tenho partes do original na minha cabeça. Mas, portanto, fez parte do cenário da minha infância. Mas não é um daqueles filmes da minha infância. Portanto, eu tinha uma ideia muito vaga ao entrar neste novo Dark Crystal. É muito giro, é uma fantasia dark muito bem executada, mas os bonecos são só o suficiente Uncanny Valley e datados para eu não me conseguir investir nisso a 100%. A nostalgia não faz esta ponte para mim. Ok. Mas a história pareceu engraçada, não o suficiente para me fazer querer ver o segundo episódio. Ok. Não Alright. pegou o suficiente. Não, Então, no pera. primeiro episódio não. Estávamos a falar de YouTube. Vou partilhar um canal de YouTube. É um tipo. O nome do canal chama-se Post 10. POST 10. Ok.
E é um rapaz que simplesmente é tipo, ele é um herói. Isto, se nós estamos aqui no Cube Geek, realmente vamos falar de heróis. Este herói, ele passeia pelo mundo e encontra zonas em que estão a ficar alagadas, pois o sistema de escoação já não está a funcionar bem, ou está entupido de certa forma. E ele tem um prazer, tem um gosto em desentupir tubagens, esgotos, sistemas de escoação de ruas, para depois ver a água simplesmente escoar e a rua voltar ao normal. Eu fiquei apanhadíssimo com um vídeo chamado Draining a Massive Flooded Street, onde... Amigos e amigas, isto só acontece às 3 e 4 da manhã no YouTube, eu sei. Mas uma pessoa chega lá e eu fiquei super apanhado. É um vídeo de 25 minutos onde ele encontra assim uma espécie de rua, uma rua numa espécie de... ao lado de uma espécie de floresta, e ela está a ficar cheia, pois aquilo tem uma data de pinheiros e as pinhas estão todas aqui no chão e com a chuva estão a entupir o escoo, então a rua está a ficar completamente inundada, ao ponto dos carros até não conseguirem passar como deve ser, e a certo ponto até a polícia para a rua, como um super-herói, a polícia para a rua e ele é que vai salvar aquilo. E ele já sabe onde é que estão os pontos de escoação, então diz, olha, se está aqui um ponto de escoação, se eu der sei lá quantos passos vou encontrar outro, e depois ele tem um prazer muito, muito grande em ver o whirlpool que acontece quando a água está a ser sugada para o esgoto. Ele já sabe como é que se vai demorar muito ou pouco, dependendo do whirlpool. De vez em quando ele anda à procura de bolhas de ar, porque sabe que se está a haver um whirlpool muito grande, o ar está a sair do outro lado, por isso ele já sabe que está lá outro escoamento. É só um super-herói do escoamento de águas. Exato. Mas é muito engraçado, é mesmo muito engraçado. Eu adoro isso. Atenção a pessoas que têm medo de aranhas e mosquitos e coisas assim, porque há vídeos onde ele vai para aqueles esgotos, não são bem esgotos, são aqueles tubos muito grandes, estão no meio de florestas que ajudam a água a escoar. Imaginem o It. Sim. E ele entra lá para dentro sem medo nenhum, porque ele só está ali a fazer o trabalho que está a fazer, e depois há sítios que ficam alagados e tornam-se viveiros de mosquitos, e as aranhas vão lá viver porque tem sempre comidinha, os mosquitos saem da água, com pastéis, e elas estão lá sempre deliciadas. De resto é basicamente como um apertar de borbulhas, mas de escoamento. Não sei bem como definir, sabem? Mas eu adoro! Há ali uma espécie de reação que eu tenho a ver aquilo, que é tipo, yes, clean that shit, my dude. Eu adoro YouTube. Eu adorei a tua descrição, adoro. É a minha próxima coisa na lista a ver. Yeah. Assim que acabarmos este programa, portanto... Sim, ele chama-se Post-Temp. Please send us the link. E falando em coisas fantásticas que adoramos, sim, vamos falar dessas coisas todas no episódio especial sobre a Comic Con, já depois da intro. Bem-vindos ao Cubo Geek Show, um programa do Cubo Geek onde mergulhamos nos temas mais geeks deste mundo. Eu sou a Sara, estou aqui com o David. Hey! E com o Gui. Hello! Muito obrigada por estarem cá os dois. Muito obrigada, David, por te juntares aqui ao Cubo Geek mais uma vez. É sempre um meu prazer. Vocês os dois estiveram na Comic Con. É verdade. Eu quero-vos fazer algumas perguntas sobre isto. Eu não estive na Comic Con, eu estou muito triste. Foi uma tragédia. Foi uma tragédia grega. Eu estava aqui em casa a ver os updates todos e tipo, também quero. Mas a vibe geral
que os updates me deram foi que a Comic Con este ano foi melhor que a do ano passado. David, o que é que achaste nesse sentido? Esse termo é muito discutível. Ok. Creio que foi melhor em certos aspectos, mas manteve-se ainda aquém em outros. Certo. Acho que a disposição dos eventos esteve bem organizada, se bem que a maneira como esses eventos, ou a maneira como o escoamento de pessoas se calhar If não you foi will. tão bem organizado. Right. Acho que perderam certos pontos na parte da alimentação. Acho que ainda tem. A lição aqui a tomar é que ainda tem mesmo muito a aprender, mas estão a chegar lá. Mas de vez em quando melhoram certos aspectos e esquecem-se ou pioram outros. Por isso é ainda um bocado desconcertante. Mas foi muito divertido para todos os efeitos. E para ti, Rui? Se a pergunta for podia ser melhor do que foi, pode. Por todos os motivos que o David disse. Se a pergunta for foi melhor do que o ano passado, foi. Para mim foi. Mais nesse sentido, sim. Eu gostei, eu apreciei mais a experiência este ano do que no ano passado. Ok. Senti que percebi melhor o que é que estava a passar, percebi melhor onde é que as coisas estavam. Não sei se é só por eu este ano já saber melhor o que esperar e ser dessa experiência, ou por o tempo no geral este ano ter estado melhor. O ano passado estava frio, de facto. Estava frio, estava meio chuvoso às vezes. Sim. Tem impacto. E este ano teve calor, teve um calor suportável, mais ou menos. Sim, no Mais ou domingo, menos. e iremos tocar mais no domingo. No domingo Exato. teve bastante calor. Teve. Mas para mim, eu diverti-me, eu gostei muito mais da experiência este ano do que do ano passado. Ok. Sem reduzir a importância das coisas que o David já disse e que nós ainda vamos falar. Certo. Acho que um dos grandes pontos a notar é que havia mais receptividade das pessoas. E é das pessoas que as convenções fazem parte. As pessoas constroem e dão um mood completo à convenção. Se todas as pessoas estiverem a sentir um bocadinho cabisbaixas, realmente não te sentes bem, vais ficar cabisbaixo também. Somos um espelho das outras pessoas que vemos. E acho que os espíritos estavam em alto e as pessoas estavam muito divertidas. Haviam bastantes coisas para distrair as pessoas, mas principalmente o que distraíam as pessoas eram outras pessoas. Depois havia muito cosplay, havia muitas pessoas a quererem interagir. Acho que todos os mídia que lá tiveram estavam ainda mais em alta e estavam a querer fazer uma cobertura. E estou a falar dos mídia mesmo focados na cultura. Não estou a falar, por exemplo, uma RTP que passa por lá. Estou a falar mesmo dos os nossos colegas de todos os outros mídias. Sim, sem dúvida. Da cultura. Acho que estavam todos a querer dar o seu melhor, tanto os cosplayers, tanto os fãs, tanto como a mídia. E acho que isso deu uma grande força. Eu acho que senti isso dessa parte das pessoas. Porque eu sinto. O que eu senti o ano passado, em particular, foi que o evento em si não era muito coeso. Estava assim muito disperso, um bocadinho confuso, não sabíamos bem o que é que se estava a passar. Não sabíamos que painéis específicos estavam a acontecer. A divulgação foi um bocadinho estranha. Vocês acham que nesse sentido melhorou? Algumas coisas sim. Lá está. Isso que tu mencionaste agora do espaço e do evento ser mais coeso, ou ter parecido que era menos coeso o ano passado. Por exemplo, uma coisa que eles fizeram este ano que eu achei que faz muito sentido foi o Artists Alley estava no mesmo pavilhão que as lojas de merchandising geek. Sim, O ano passado os artistas estavam no seu próprio pavilhão, era muito fechado, tinha pouca luz. Este ano e não estavam num lugar por onde as pessoas passassem. Sim. E este ano, juntando o Artists Alley às lojas, garantiam que havia mais pessoas a circularem por ali e essa circulação era mais fluida. Tu entravas numa ponta
e querias ir ao outro extremo do parque, Sim. do espaço. E em vez de fazeres o trajeto pelo sol, fazias o trajeto pela sombra dentro do pavilhão a ver as lojas e a ver os artistas. E eu dei por mim a fazer isso muitas vezes. Ok. Portanto, essa sensação de movimento nessa organização eu gostei. Ok. E senti que foi uma vantagem relativamente ao ano anterior. Ok. Acho que também parece é uma forma muito inteligente de ajudar os artistas, metendo-os ao lado das lojas, pois Sim. quando um consumidor entra para fazer umas certas compras, nós todos sabemos como é que isso acontece. Nós estamos pela convenção, estamos a passear, damos 2, 3 voltas pelas lojas, vemos os artistas e depois chega ali uma hora e dizemos, pronto, vou fazer as minhas compras. Sim. E pelo simples facto de os artistas estarem no lado das lojas, ajuda esse consumo. A pessoa compra uma estátua ali, compra uma bandazinha da acolá e depois pensa, bem, ainda tenho aqui uns 5 euros, pá, vou ajudar os nossos artistas. E acho que fica muito bem fazerem assim. Acho que é uma das coisas que eles aprenderam bem e acho que só podem melhorar aqui. Fizerem algo contrário, acho que já vão regredir. Gosto muito deste form factor. Nice. Eu falei com a Joana, da Uma Joana. Shout out à Uma Joana, Shout out. amiga do programa. Yeah! E ela disse o saldo. Eu acho que para ela o saldo também foi positivo, pelo que ela me disse. Ok. Uma das coisas que ela mencionou como um positivo foi que, apesar de continuarem a haver problemas este ano, coisas que deviam ter sido resolvidas não foram resolvidas antes deles chamarem a atenção para isso, mas que este ano houve mais iniciativa por parte da organização em vir e tentar resolver esses problemas. Ok. Houve mais comunicação. Mais comunicação. Pelo que é sempre mais positivo. Lá está, ainda não num nível ideal, mas pelo que ela me disse, eu senti que foi um passo na direção certa. Ok. Vocês fizeram experiências? Algumas. Contem-me disso. Que tipo de experiências? Qual era a série ou filme ou network envolvida? O que é que vocês fizeram? Queres ter uma ideia do que é que havia lá em termos de experiência? Ou seja, o visitante, o que é que ele podia fazer se passeasse pela Comic Con? Gui, vamos intercalando entre as coisas que vinham por lá. Havia uma cabine, não me lembro qual é que era a marca que estava lá, mas era a cabine que realmente todas as pessoas sabiam que existia, pois. Era uma cabine não à prova de som, onde as pessoas tinham de lutar pelo grito mais alto. Então, ao início, quando tu não te percebes o que é que se está a passar, começas a ouvir pessoas a gritar por screaming their eyes out. Então, estás a andar pela Comic Con e ouves tipo E acho que pelo sábado, acho que eles criaram uma regra que era, eles tinham que gritar Banzai, e acho que essa foi a melhor ideia, porque depois assim eu vi sempre alguém dizer só Banzai, mas bem muito alto. Havia lá pessoas que, para conseguir chegar ao ponto dos decibéis para ganharem o prémio, vou dizer, gritavam mesmo de uma forma muito assustadora. Parecia que estavam a sofrer, parecia que tinha-lhes acontecido alguma coisa grave. E para meu quem chega ali Deus! assim de paraquedas é algo que assusta. Havia uma. Eu acho que a mais popular de todas foi dos gelados do Scoops Ahoy, do Stranger Things. Oh, shit, yeah. Eu vi toda a gente com um gelado desses e eu pensei, damn it, também quero. Essa foi muito boa porque o gelado era genuinamente bom. Era mesmo saboroso, era mesmo aquilo que apetecia naquele calor. Qual era o sabor? A que é que sabia? Nós falámos disto, David, o que é que nós dissemos que era? Era basicamente ice cream flavored ice cream. Isso é muito meta. Mas era muito giro porque o decor da carrinha estava muito giro. Os dois empregados que lá estavam a ajudar as pessoas estavam vestidos a rigor, como o Steve e a rapariga, a filha da Uma Thurman. Sim. Em Stranger Things. Sim.
Estavam tão bom. a rigor mesmo. E filas gigantes. Pois. Sim, nós tivemos a sorte de passar por lá na sexta-feira. Na sexta-feira ainda estava... não estava assim tão cheio. Então podias ir buscar um gelado assim, em menos de 5 minutos até. No sábado e no domingo as filas eram enormes. Acho que tu esperavas por um gelado para ir por 30 minutos, se não mais. Damn. À vontade. Damn. E havia pessoas que tinham toda a cara que iam esperar esse tempo. Yeah. Então, mas pagava-se pelo gelado? Não, o gelado era de borla. Era de borla, Pois, pronto. Era isso que eu queria eram os perguntar. grandes. Some free ice cream. Que mais é que a gente viu? Havia um dracar suspenso da série Vikings, onde as pessoas podiam subir umas escadas e sentar-se e ver uma visão assim mais ou menos aérea da convenção. E depois eles tiravam uma fotografia de cá de baixo e era essa Ok. o teu goodie. Sim, o teu presente. Sim. Um Havia recuerdo. havia uma zona da HBO com um trono da Guerra dos Tronos. Sim. E uma das nossas coisas favoritas, que era uma sessão fotográfica do Watchmen, da série Watchmen, onde sim. tinha Sim. uma máquina fotográfica à la Matrix. Vocês estão a tentar imaginar como é que filmavam aquelas bullet time pictures no Matrix. Imaginem um arco com uma série de lentes fotográficas e basicamente captura-te no momento e consegue fazer um dolly shot. E depois eles fazem tipo em boomerang, kind of. Sim, exatamente. E eu e o Gui tirámos uma foto que já foi partilhada também no Instagram do Clube Geek. E divertimos muito bem, mas acho que das coisas que nós divertimos mais a fazer dessas coisas foi o carro do Watchmen. Podemos já contar, Gui? Vamos contar. Sim. Conta. É a Conta, foto conta. do nosso programa hoje. Sim. Exato. Vocês estão a ouvir isto, já estão a ver a foto. Já viram a foto. Mas sim, deixa-me dar o preâmbulo então. A HBO estava lá a fazer publicidade ao Watchmen. Okay. E o Watchmen passa-se intencionalmente em late 80s. Ok. Porque o Watchmen é do início dos anos 80. Ok. E agora esta série da HBO que é a seguir a isso é mais late 80s. E eles tinham lá um carro cuja marca eu não reconhecia porque eu não percebo nada de carros, mas parecia o carro do Knight Rider, sem ser o carro do Knight Rider. Era muito outrun, era muito bonito o raio do carro e nós podíamos sentar-nos lá à patrão e tirar fotografias. E decidimos que o thumbnail, a fotografia de hoje tinha de ter esse carro, mas we had to take it up a notch. Sim. Então a ideia que criámos foi: nós vamos sentar para tirar a foto, mas não podemos estar sozinhos. Acho que temos de convidar uns cosplayers para estarem connosco. E eis que naquele preciso momento estávamos pela área e encontramos um Hood Thanos, ou seja, um Thanos com um fiozinho de ouro, com logo, as calças, mesmo a dar grande pausa, e uma Captain Marvel também assim, até dizer, podia ter um ar 80s, depois estava com uns calções de gangue, um chapéu, e tinha o fato da Captain Marvel. E nós estávamos a tirar as fotos com eles, e assim que viramos costas, dá-se aquele flash e dizemos: é isto. Já sabemos como tirar a foto. E fomos, de uma forma muito simpática, fomos perguntar ao Thanos, caso ele se zangasse e nos estalasse dali para fora. Snapzinho. Perguntámos, explicámos a situação, nós vamos tirar uma foto para uma capa e queremos ter cosplayers connosco. Acho que vocês são perfeitos para se juntarem connosco nesta foto, porque vamos ficar mesmo cheios da pausa. E eles disseram que sim. Deixem-me só dizer aqui uma coisa. Obrigado a todos os cosplayers que estiveram por lá, porque nunca ninguém disse obrigada. não, nunca ninguém disse estou muito ocupado, nunca ninguém disse agora não dá. Todos tinham um sorriso e estavam prontos para se divertirem connosco. Tal como aconteceu com o Thanos e a Captain Marvel, que
ajudaram-nos a tirar, se não uma das melhores fotos que eu já tirei na minha vida e desta Comic Con. Desta Comic Con, definitivamente. Ganda pausa. A fotografia está tão boa. Eles fazem tão bem a personagem deles. Ela está um bocadinho etérea. Sim. E ele está tipo... Yeah. We're about to drop the sickest album of the season. Yeah. E vocês os dois? Portanto, shout out ao Drey e à Andrea, acho eu. Nós depois we'll tag them. Yeah. Obrigada. Muito obrigado. Vocês estão muito bem. Gostei muito de ver a foto. Mas sim, David, é isso que tu estavas a dizer e estavas a falar há pouco do espírito deste ano. Estava lá toda a gente muito entusiasmada e muito contente por estar lá. Opa, e como o David disse, muito obrigada aos cosplayers. Sim. As fotos ficaram tão giras por vossa causa, basicamente. Sim, E, é por vocês. Nós só estávamos a registrar o momento. Exatamente. E obrigada por nos deixarem postar essas fotos. Acho que ficou uma coleção muito quirky e gira. Sim. Eu, ainda sobre os cosplayers, eu sinto que este ano houve imensa gente a fazer cosplay. O ano passado tivemos cosplay e nós também fizemos posts como este ano, mas não a quantidade de fotos que eu vi entrar na minha inbox, imensas, e personagens fantásticas, as ideias mais quirky, mais interessantes, mais bem feitas. Falem-me um bocadinho disso. Eu acho que houve definitivamente mais este ano. Não me surpreendia que não fosse assim muito mais do que no ano passado, porque no ano passado nós não prestámos tanta atenção quanto isso. E íamos só apanhando os melhores. Eu aqui tentei apanhar mesmo o maior número de pessoas possível, mas mesmo assim tenho a impressão que houve mais do que o ano passado e não fui a única pessoa a notar outras pessoas. Mesmo no meio da multidão eu via as pessoas, este ano há mais. Ou se por outro lado foi mais os cosplayers estarem mais ativos e a interagirem mais com as pessoas. Este ano não éramos só nós a tirar as fotografias, havia imensas pessoas que estavam lá, que tinham comprado o seu bilhete, que queriam tirar as fotografias com os cosplayers. Sim. E eu acho que isso se deveu muito também ao facto de os cosplayers terem uma diversidade imensa de conteúdos. Eu diria que 40% era anime, e anime do qual eu nunca ouvi falar, que faz todo o sentido que assim seja, mas houve uma grande proporção de coisas que toda a gente reconhece. Havia uma pequena sereia que estava fantástica, por exemplo. Sim. Mais do que uma. Mais do que uma, até. Até acho que me lembro de 3 muito boas. Sim, provavelmente. Não, a sério, eu acho que a qualidade... A sério, fantástico mesmo. Nós vimos um tipo que não era cosplayer profissional de maneira nenhuma, mas que fez um fato do Dead Space, que é um jogo de computador de survival terror. Esse gajo, meu. Yeah. Tinha luzes, tinha um sistema de luz a funcionar. Ele próprio, quando nós queríamos tirar a fotografia, podíamos tirar uma foto e a primeira coisa que ele refere é não sei se vão conseguir ver as luzes. Damn. Estava tão bom, a sério. Agora não tenho aqui, não sei se consigo chegar bem ao nome dele rapidamente, mas nós pomos na descrição. E mais cosplayers assim que tenham feito eu acho que stand-out. Eu gosto imenso de cosplay de grupo. Sim. E vi alguns cosplays de grupos tão bons. Um da Chihiro. Sim. Era uma Yubaba, um Faceless e uma Chihiro pequenina. Estava tão bom. E a família dos Incredibles. Sim. Estava perfeita, foram tão simpáticos, deixaram-me tirar uma fotografia com eles. As crianças tinham as poses na perfeição, foi tão bom. E o Stranger Things, o grupo de Stranger Things também. Sim. Os vários grupos de Stranger Things estavam fantásticos. Acho que nos grupos um dos meus favoritos foi o do Back to the Future. Sim. Eles estavam tão bem feitos.
É bom também ver que é 2019 e pessoas ainda se lembram do Senhor dos Anéis. Havia lá um Gandalf por lá. É verdade. Sim. Mais do Nice. que uma Galadriel. Aham. Vimos um caça-fantasmas. Sim. Haviam Demogorgons. Sim. Haviam bastantes navegantes da Lua, o que é incrível. Verdade. Bem, se contarmos sobre sexta-feira, domingo, em que era o dia da Millie Bobby Brown, haviam centenas, mas centenas, de certeza absoluta, de Elevens. Sim. Sim. Opa. Eram Elevens por todo lado. E Ao que nós- uma coisa muito gira que eu reparei acerca da Eleven é que tu podes ter imensas Elevens diferentes. Podes ter a Eleven Da primeira temporada. Eleven de primeira temporada, De Eleven bata, de vestido. emo, com roupas dos anos 80. É tão giro. Eu estava um bocado espantado com o poder que a Eleven tinha. É até veres mesmo a fandom em pessoa, é que realmente que tem o impacto. E estava a comentar com o Gui que, isto é o novo Luke Skywalker. Yeah. Este é o novo Luke Skywalker. Há aqui Damn, um yeah. amor, uma paixão por esta personagem que eu não estava mesmo a registar, mas está aqui. Está aqui, está bem vivo. Isso é brutal. Absolutamente, absolutamente. Uma coisa que eu não estava nada à espera e que se calhar mudando a conversa para o tema da Millie Bobby Brown. Os fãs dela são miúdas de 12 anos. Sim. Tantas miúdas e miúdos de 12 anos. Tantas crianças que lá estavam. Sim, e eu não teria noção disso de Stranger Things. Eu não pensaria nisso automaticamente. Eu pensava que Stranger Things era para mim. Yeah. Nós estávamos a rir à larga lá na convenção. Falámos deste próprio tema. Epá, quando isto apareceu, esta série tocava em todos os pontos e parecia feita cirurgicamente para mim, mas não foi. Não foi. Isto é para estes miúdos. Isto é para estas raparigas que estão aqui. Isto é para estas novas pessoas que têm agora uma nova série para serem mega fãs. Obviamente novo nós Harry conseguimos Potter, de certa maneira. Quase. sim que nós conseguimos fazer parte, pois fala de tantos tópicos e está feito de uma maneira que nós conseguimos fazer parte, mas não é nosso, é para eles. E isso viu-se e sentiu-se imenso. Amazing. E eu percebo que haja algum pushback a este influx de fãs de todo o lado, de idades muito mais novas. Portanto, isto já não é uma coisa para tipos de 30 anos. Há muito mais crianças a entrar nisto. E eu acho que isso é bom. Claro. É uma expansão destas coisas de que nós gostamos imenso. É uma maneira, de certa maneira, muito inteligente de fazer uma série, que é, põe-te a nostalgia para as pessoas de uma idade, portanto, da nossa geração, e também algo para os miúdos. As personagens principais são miúdos muito jovens. Exato. Portanto, é uma maneira de arranjar todas as faixas etárias para gostarem desta série. Foi impressionante. É impressionante. Não sei se... Eu nunca tinha experienciado isto. O som de um pavilhão de crianças dos 10 aos 14 anos a gritarem em uníssono. A sério? Eu nunca tinha experienciado isso. Foi impressionante. Foi mesmo uma coisa do outro mundo. Damn. Eu nem sei como é que tu ainda consegues ouvir. Pois eu estava lá fora e juro-te, eu estava na outra ponta, eu estava na zona das refeições e ouvia os gritos. Ouvia o murmúrio de centenas de fãs a gritarem por uma pessoa ao mesmo tempo. Damn. Isso é poder. Yeah. Ganda Millie Bobby Brown. Ganda Millie Bobby Brown. Yeah. Como é que estava a Provavelmente Millie só Bobby Brown, então? Estava bem, perguntou por ti. Disse, onde é que está a Sara? Porquê que a Sara não veio?
Pois, É verdade. ficou em casa. That's the question on everyone's mind. Ela postou sobre isso no Instagram dela. Mas, como foi a entrevista dela? Como é que foi o painel? Eu gostei muito do painel. Assumidamente eu não vi todos os painéis, nem vi alguns, estava muito... Pronto, andei muito a tirar fotografias às pessoas, portanto, não sei se houve painéis melhores. Possivelmente até houve, mas eu gostei muito deste painel. A relação entre ela e o público estava muito agradável, estava muito fluida. Houve alguns momentos awkward, mas há sempre, é o que faz parte da piada desta coisa. São os momentos reais. Exatamente. É tipo, isto não é tudo um filme. Exatamente. Ok. Aquela pessoa que tem uma pergunta engatilhada, mas depois quando chega para lá, chega para fazer pergunta, já desmancha-se toda. Sim, ou eles não percebem e vai para a frente e para trás várias vezes e desistem. E esses momentos nunca foram estranhos. Ela e o Markle tinham uma química interessante e conseguiam fazer conversa quando isso acontecia. E ela própria, a Millie Bobby Brown, estava sempre a interagir com as pessoas. Quando alguém, isto acontecia muito frequentemente, era engraçado, parecia que havia momentos de tensão daquilo que crescia, e havia um grupo de crianças 3 filas atrás que não conseguia controlar We love you, Millie! E ias ouvindo isto esporadicamente ao longo do painel. Sim. E ela reagia quase sempre, virava-se para as pessoas e dizia adeus, ou mandava um beijinho ou coisa do género. Sim, that's cute. It was really cute. Mas fizeram-lhe perguntas no meio daquilo tudo, no meio de qual é que foi a cena mais estranha e qual é a melhor memória, que são sempre as perguntas do costume. Houve algumas perguntas interessantes. Eu lembro-me de, a determinado momento, eles perguntaram-lhe a ela uma pergunta com alguma coisa do género: o que é que nos tens a dizer sobre ser jovem? Por outras palavras, but this was the gist of it. E ela desenvencilhou-se muito bem da resposta, a dizer qualquer coisa do género: não, eu sou só mais uma miúda, eu vou para casa ver filmes de terror com os meus pais e comer pasta. E é isso que é importante para mim. Yeah. So, good for you, Millie Bobby Brown. That's cute. Gostei muito do painel do princípio ao fim. Ela teve muita tranquila, muito relaxada, havia uma energia engraçada no ar. Ela parece muito down to earth. Sim, também me deu essa impressão. Ok. O problema com com o painel da Millie Bobby Brown foi tudo o resto. E David, tu estavas por fora, consegues explicar melhor? Então, eu estava a fazer a reportagem do exterior. Para já o Gui teve de ir para o local da conferência 2 horas antes, 1h30 antes. Sim, 2 horas. Damn. Para garantir o seu lugar, pois já sabíamos o que é que ia acontecer, que a organização não ia fazer uma maneira de garantir que as pessoas entrassem de uma forma ordeira, e era first come, first served. Então o Gui fez o belíssimo trabalho de ficar a ver painéis sobre séries de YouTube, musicais de YouTube, certo? Vi o painel da escola de youtubers, que é uma série que eu não fazia ideia que existia. Eu acho que já ouvi falar disso, sabes? Pareceu engraçado, é um grupo de youtubers que estão a fazer um projeto colaborativo. Pareceu muito engraçado, honestamente. Não é o género de conteúdo, mais uma vez, não é dirigido à minha faixa etária, não é o género de conteúdo que eu costumo consumir, mas pareceu engraçado. Okay. E também vi o segundo painel que o Benedict Wong fez com o Reitman, com o Joe Reitman. Ok. Mas sim, eu tive de esperar esses 2 painéis para entrar, para poder ver a Millie, porque não era uma questão de ter lugares marcados ou não. Era mesmo só porque a partir de determinada altura a lotação da sala fechava e por motivos de segurança não podiam deixar entrar mais ninguém. Portanto, mesmo os jornalistas estavam contados dessa maneira. Toda a gente. Toda a gente. Eram números de cabeças. Exatamente. Esse era o único critério. Pronto. Portanto, os jornalistas tinham exatamente o mesmo direito que as outras pessoas. Sim. E enquanto o Gui estava lá dentro, lá fora, e principalmente depois, passada meia hora, ou seja, o Gui deixou-se lá estar
às 11h30, mais ou menos, certo? Para aí, sim. Eram para aí que meio-dia e as portas já estavam fechadas. Aliás, quando eu saí, eu estava a fazer companhia ao Gui. Quando eu saí, eu até disse ao Gui: olha, eu hei de voltar, fica por aí. E fui ter à porta e de repente vejo já filas e filas de pessoas e pessoas já a queixarem-se. E eu volto atrás, aproveita por ainda estava dentro do pavilhão, volto atrás e disse: olha, Gui, eu já não te vou ver, isto está o caos lá fora, tchau e boa sorte. Lá fora estavam-se a criar filas intermináveis que iam desde o pavilhão até mais ou menos a entrada da Comic Con, se não além. E vamos colocar aqui um ponto interessante. Domingo, e vocês podem ter visto no Instagram do Clube Geek, no domingo, quando as portas se abriram, as pessoas foram correr imediatamente para garantir os seus passos VIP para tirar uma foto ou ter um autógrafo com a Millie Bobby Brown. E formaram-se filas durante horas e horas e horas, quando acho que havia um limite para esses bilhetes, ou seja, as pessoas a certo ponto já deviam perceber quantas pessoas é que eu tenho à minha frente. Não vou garantir o bilhete de certeza absoluta. Mas havia uma espécie de uma fé cega, sabes? Sim, sim. Se eu ficar aqui de certeza absoluta que me vão dar uma bébia, se eu ficar aqui e disser opa, fiquei aqui o tempo todo à espera, vão-me dar uma bébia, como nós dizíamos, oh sweet summer child, ainda estás para aprender muito sobre convenções e sobre lutações e sobre estas coisas. Acabou. Pois. E isso era o que acontecia à porta. Havia muitas Elevens com as suas mães. Havia uma Gui, lembras-te? Havia uma mãe que estava com a sua filha. Ela já tinha chorado, tudo tinha a chorar, dava para perceber, pois ela não conseguiu o passo vir para tirar a foto, nem conseguiu o passo vir para ter o autógrafo, mas acho que elas entraram porque nós garantimos que elas entrassem, que nós dissemos, olha, entrem já, senão não vão conseguir ver a Millie Bobby Brown. Portanto, porque ela estava em perante a miúda e a mãe, eu não consegui arranjar bilhete, não consegui arranjar isto, não consegui arranjar aquilo, e nós dissemos logo, olha, se você quiser mesmo é o ponto que nós não tocamos, era o aniversário da miúda. Era o aniversário da miúda, sim. Não, é tão heartbreaking. Ela tinha ido à Comic Con no seu aniversário para ver a Millie Bobby Brown. Isso é heartbreaking, a sério. Eu espero que ela tenha conseguido entrar. Sim, eu também espero que tenha sido. Acho que sim, quando nós estávamos a vir a costas para elas estavam a ir para o pavilhão. Eu acho que sim. Sim. Eu quero que tenha um final feliz essa história. Sim, eu também. Eu, dentro da minha cabeça tenho um final feliz. Porque muitas pessoas não tiveram esse final feliz. Pois. Centenas e centenas de pessoas ficaram à porta. Formaram-se duas filas que depois tinham ramificações que faziam as suas próprias filas, que eram intermináveis. Eram pessoas, era uma fila de pessoas. E depois, no domingo, foi um dos dias mais quentes. Pois. Aquelas pessoas estiveram ao sol durante 2 horas e meia à espera da Millie Bobby Brown para não haver. A sério. Isso é heartbreaking. I mean, nós sabemos que as convenções e isso tudo são organizadas mais ou menos desta maneira. Mas é um bocado como ir a um concerto. É comprares um bilhete para um concerto, mas não chegas a ver o concerto. Sim. É um bocado isso, não é? É um bocado isso. É um bocadinho unfair. Se prometem cabeça de cartaz, entre aspas, Millie Bobby Brown, I mean, essa promessa tem que ser cumprida, I guess. É complicado porque eles estão lá para fazer dinheiro. Eles estão lá para fazer dinheiro, sim. Mas lá está, se sabiam que ia ficar lotado... A solução teria sido vender os bilhetes previamente pelo site e assim já ninguém ficava desiludido. Sim. Exatamente. Mas o problema... Temos 1000 lugares, temos 1000 bilhetes. Exato. Era a maneira de evitar. E
acho que também houve uma grande falta de comunicação, porque as pessoas estavam na rua à espera para entrar, quando já não havia possibilidade nenhuma de entrar, e eu não percebo porque é que ninguém se chegou à frente ali e lhes disse: ouçam, não vale a pena estarem aqui à espera para mais nada. Não sei, se calhar isso até foi feito, eu não estava lá para ver Pois, esse ponto de contacto, não sei o que é que eu terá acho- sido, mas acho estranho ter ficado lá tanta gente à espera. Mas muitas pessoas disseram isso, disseram que não tiveram informação nenhuma. É uma Pois, pena. havia uma falha de informação. Acho que principalmente uma falha de informação pelos meios oficiais. Pois quem passa, imagina, se eu passo por uma pessoa que está na fila, que está desejosa para ver Millie Bobby Brown, e eu olho para ela e digo assim, já está, e disse isso a muitas pessoas, pois eu andava a passar pelo meio das filas e como viam que tinha o passe de imprensa, vinham perguntar sobre a Millie Bobby Brown, isso pelo evento. E eu dizia, olha, sabes que já estás cheio lá dentro. Eu tentava não dizer de uma forma tipo, olha, vou quebrar o teu coração, mas eu dizia, sabes que já estás cheio lá dentro. E ainda tens muitas pessoas à tua frente. Se deixarem entrar ainda mais pessoas, não sei se vais conseguir tu entrar. Estás para trás na fila. E ia dizendo isto a muitas pessoas, mas sabes como é que é? Não era um meio oficial. Era só mais uma pessoa a dizer. Exato, E exato. as pessoas Palavra de regem-se por boca. essas coisas. Yeah. Foi pena, porque lá está, foi a promessa que não foi cumprida e isso é algo a ter em conta, eu acho. Yeah. Porque a Millie Bobby Brown foi anunciada muito em cima do evento já. E foi assim Sim. uma surpresa enorme. Mas mesmo Não, assim não, chamou recordo, muita não gente. me recordo quando é que ela foi anunciada, mas o evento tem de estar preparado para isso. Tem de Exatamente. haver eles se sabem de outras experiências, mesmo que a Comic Con Portugal seja totalmente desassociada da Comic Con San Diego e das outras Comic Cons, tem de haver uma espécie de estudo de mercado. Uma coisa que eu e o Gui andávamos a discutir era a maneira como a Comic Con está organizada é para uma convenção, quando na realidade devia ser preparada como fosse um festival de música. Os festivais de música não têm problemas de filas para a refeição. Os festivais de música não têm problemas para a deslocação de eventos. Há uma melhor maneira de gerir pessoas, de fazer passar um rebanho a passar e gerir esse rebanho. É porque a partir de determinado volume de pessoas, tu não podes simplesmente imaginar a Comic Con como uma convenção que foi originalmente planeada para acontecer num espaço fechado e simplesmente usar a mesma organização num espaço aberto. Apesar de eu achar que para o número de pessoas que foi, o espaço aberto foi o melhor. Porque também houve sorte com o tempo e a organização dos espaços estava ligeiramente melhor do que a do ano passado. Acho que essas coisas também contribuíram, mas contribuíram para uma sensação de festival, como tu estavas a dizer, David, que eu acho que ajudou à sensação da convenção no geral. Sim, e um dos melhores fechos que eu já vi para um festival foi o concerto ao vivo da banda do António Variações, do filme do Variações. Yes! Contem-me disso, porque esse isso foi fantástico. E aí foi quando se casou muito bem a convenção de cultura nerd com o festival de música. Aí é que parecias que estavas em casa, pois sim, estou aqui ao ar livre, sim, estou aqui com uma data de pessoas, estou a comer o meu hambúrguer ou o meu cachorro do festival e estou a ouvir música. Acho que há espaço para mais coisas deste género. Acho que uma coisa que poderiam apostar era mais deste tipo de palcos e fazer estes concursos que já estão a ser feitos ao longo do festival. Porque não aquele concurso dos gritos ser num palco e iam as pessoas em fila fazer aquilo e as pessoas podiam aplaudir para o melhor grito. Todo este há uma maneira de
de moldar a Comic Con portuguesa para algo mais orgânico e não tentar imitar muito uma convenção de pavilhão, já que estamos no exterior. Sim, E já que estamos no espaço do Oeiras Alive, sim. Sim. Optins Alive, Nós Alive, não sei. é um desses nomes. Eu Uma perdi dessas conta. marcas. Quem os tiver comprado recentemente. Yeah, Exatamente. yeah. Mas sim, essa vibe parece funcionar muito bem com aquele espaço. E de facto o evento tem que estar bem adaptado ao espaço. Sim, tem de aproveitar o espaço, não acontecer apesar do espaço. Queria-vos perguntar se mais algum painel, mais alguma interação no evento que tenha sido significativa e interessante. Eu gostei muito do pavilhão de gaming. Gaming, boa. Também passámos lá bastante uma porção significativa do nosso tempo. Eu aproveitei e experimentei a experiência da PlayStation VR do Iron Man. Portanto, andas com o sistema de realidade virtual da PlayStation 4, andas a voar como se fosse o Iron Man. E aquilo não era o jogo completo, era só uma demonstração, mas olha, o jogo é giro. E é este género de coisas que eu quero de uma convenção, é poder ir lá e experimentar um jogo que ainda não saiu. E é isto que eu acho que falta um bocadinho no resto da convenção. Senti que havia alguma pobreza, não querendo entrar já por aí, quero falar um bocadinho mais do gaming, mas David, tu dizias que tem de haver mais... agora perdi o my train of thought. Tem de haver mais coisas exclusivas. Tu tinhas mencionado, por Sim. exemplo, uma montagem de todos os trailers exclusivos. Sim, uma coisa que podia acontecer para também aliciar as pessoas é quando nós vemos a Comic Con lá fora, e eu não estou a dizer que sejam obrigados a trazer exclusivos com os atores e a ver um painel só para nós vermos 15 minutos do Joker ou uma coisa assim parecida. Poderia haver um painel específico e com repetições até, onde tínhamos um apanhado de todos esses snippets que nós temos nas outras Comic Cons, onde podemos ver 15 minutos do novo episódio de Vikings, uma cena exclusiva do Birds of Prey, o trailer do Tenet do Christopher Nolan. Estas coisas que vão agarrar mesmo muita gente. Eu estaria lá. Se calhar não era a primeira pessoa a estar no painel da Millie Bobby Brown, mas estaria nesse painel dos exclusivos. Mas acho que é daquelas coisas que eu gosto de onde a Comic Con Portugal está a chegar. Tenho medo daquela falta de visão onde focam nas coisas que resultam bem e depois deixam-se estar nas coisas que resultam bem enquanto estão a tentar resolver outras, e depois quando notam deixaram algo esquecido. Mas essa era uma das coisas que podiam ter foco, ter um painel simplesmente para anúncios, para trailers que já saíram ou que estão para sair, e não precisamos ter os atores lá para os apresentar, apenas que seja, pode estar lá um orador, obviamente. Olha, podíamos estar nós lá a comentar as coisas. Aí está, wink. Wink, wink. Wink, Comic Con a organização Portugal. da Comic Con. Que tal o Cube Geek apresenta os trailers ou previews da Comic Con? Guys, Eu e o Gu e a Sara sentadinhos num puff a conversarmos, a puxarmos pelas pessoas e a darmos trailers, hein? Yep. Eu já estou a ver-nos, a nós os três, com uns fatinhos, com um laço grande, um microfone enorme. Pronto, Exatamente. Pronto. Já lá estamos. Yep. Comic Con, temos que falar. Mas, David, mais coisas do pavilhão de gaming? Mais coisas no pavilhão de gaming. Havia uma zona de concursos da ASUS, onde estavam sempre a haver pequenos campeonatos, tanto na Gang Beasts no PC, com Smash, com Mario Kart, que a Nintendo tinha cedido prémios
nesse pavilhão. Havia uma zona de asos onde podias lutar contra uma pessoa no Street Fighter V e ganhavas uma pequena moeda. Se ganhavas uma moeda para depois jogar naquelas máquinas do gancho, onde podes apanhar prémios. Sim. E haviam lá coisas muito fáceis de agarrar, mas todas as pessoas queriam agarrar um telemóvel que estava por lá perdido. Haviam experiências de realidade virtual, umas promocionais, outras eram jogos mesmo que já tinham saído. Havia um pequeno painel para o Death Stranding do Hideo Kojima. Yes. Que fiz a bela pose, respeitando o nosso deus Hideo Kojima. Havia uma secção da Omen, havia uma secção... haviam bastantes zonas onde podias ir jogar Counter-Strike ou League of Legends. Nice. Havia uma grande zona da Nintendo. A Nintendo está sempre em altas nestes eventos, onde podia experimentar jogos exclusivos. Haviam jogos que ainda não foram lançados, jogos que ainda estão para sair. E aí era a única empresa que estava realmente a mostrar que, sim, olha, vocês vêm aqui também para jogar os jogos que já estão na nossa biblioteca, mas também podem dar uma vista de olhos a jogos que ainda estão para sair. Acho que é um dos pavilhões que também ainda tem muito para onde crescer. Mas está aí no bom sítio, está aí no bom caminho, principalmente focando-se dando foco ao PC, pois tínhamos bastantes zonas dedicadas ao PC, pois o público português, apesar de se dar bastante às consolas, também se dá bastante ao PC. Então, como eu disse, havia o Counter-Strike, havia o League of Legends, havia uma secção onde estava constantemente a haver um stream do evento. Acho que é só positivo e temos de ver mais disso. Yeah. Também lembrei-me agora, diz. Não, continua, por favor. Não ligado ao gaming, é daquelas coisas, tenho tantas memórias da Comic Con que não posso deixar esta passar, que era, Gui, lembras quando nós estávamos a tirar uma foto com a Spider-Gwen e com o Spider-Man e vem um pequeno Optimus Prime, aparece uma família com o seu pequeno Optimus Prime e pergunta ao Homem-Aranha, podemos tirar uma foto? E o Homem-Aranha, claro que podem tirar uma foto. E o Optimus Prime, pé ante pé, junta-se ao Homem-Aranha e nem faz pose nem faz nada, dá-lhe um genuíno e grande abraço. E foi das coisas mais doces que eu já vi naquela Comic Con também. Foi tão bonito. O abraço do... Sim... Um puto muito pequenino de 3 anos agarrado ao Homem-Aranha. Isso é a coisa mais fofinha. E não foi queria tão largar. bom. Soou muito, muito genuíno. Sim. Tão cute. Quero também dar um grande shout-out à Área. Sim, a Área. Nós encontramos, pois estava tão parecida com a Área e muito simpática. Nós cruzamos com ela depois umas quantas vezes. Com a Needle, que gira, estava mesmo muito, muito. É um cosplay muito bom porque ela aproveitou mesmo os traços físicos dela mesma para fazer, para se inspirar para a personagem. Sim, estava muito giro. Estava ótimo. Olha, eu quero fazer um shout-out à Janet do Good Place. Sim. Fantástico, tipo, fez o meu dia, amei. Parei! Nós, nesse momento, quando vimos a Janet, nós estávamos a almoçar às 5 da tarde, para aí. E estávamos na zona de imprensa e de repente vimos um rapaz a vibrar completamente com ela. E depois o Gui aproveitou e também foi tirar a foto. Mas o rapaz estava louco por ela. Mesmo louco. Não era o Watson? Não era. Não era o Watson, ok. É que eu disse ao Gui porque eu sou uma enorme fã, muito recente, do Watson, que é um Instagrammer que tem as melhores stories de sempre, vocês têm que ir ver. Ele é brasileiro, é Watson. Acho que é assim que se diz, não sei. Anyway, a sério, eu queria bué que vocês o tivessem encontrado, mas não aconteceu. Não aconteceu. Next time. Shout out também ao
ao Fat Thor que estava por lá. Opa, tão bom. Estava muito Estava bom. perfeito. Tão bom. Tivemos que é que nós cosplays mesmo- fantásticos. Uhum. Eu adoro cosplays quando incluem uma família. Nós tínhamos uns Avengers, era um Thor, era uma Black Widow e um Capitão América Mirim. Que também foi muito divertido tirar uma foto com eles. Eles eram muito queridos. Quem é que eu posso assim notar mais de De cosplay. Olha, ok. diz. Diz, Gui. Nada diz, por favor. Não sei se vocês sabem, existe um streamer dos Estados Unidos chamado Dr. Disrespect. Ele é uma espécie de personagem. Ele tem um bigode, usa uns óculos todos retro, tem uma peruca assim com uma mullet gigantesca, veste-se como se estivesse a ir para a guerra. E ele faz streams de shooters e tudo mais. É basicamente uma pessoa a viver uma personagem no stream. Eu cruzei-me com uma pessoa a fazer cosplay de Dr. Disrespect, Tão a fazer específico. stream na Twitch também. E por acaso, neste preciso momento, encontrei o autocolante dele. Por isso, se ele ainda não foi banido na Twitch, vão ver o S. Farfels. S-F-A-R-F-E-L-S. S. Farfels. Ok. Pois ele estava a fazer stream na Twitch. E se vocês forem ver os arquivos, na volta vão-me ver a cruzar-me com ele na rua e a dar-lhe um grande abraço. E o mais engraçado é que haviam pessoas que estavam a passar por ele e estavam a falar com ele em inglês, tipo, "Are you the guy? Are you him? Are you him? Yeah, are you him?" E ele, dentro da personagem, tipo, fazia aquela... Porque a personagem é muito fanfarrona. Então basta Sim. ele fazer assim uns as fanfarrões que escapa tudo. E as pessoas estavam-se completamente a passar. "Oh não, ele está aqui." Foi muito engraçado. Tão bom. No fim das contas ainda era ele. Não era. Não era. Opa, isto foi um apanhado muito bom da Comic Con. Acho que sim. Acho que já tenho uma melhor imagem do que a Comic Con foi este ano. Tive pena de não lá estar, mas sinto que vocês divertiram-se. Foi. Eu acho que, sobretudo, no fim, foi uma experiência muito divertida, muito positiva. Eu não fui tão afetado pelos problemas que houve com outras pessoas, portanto, se calhar a minha experiência foi melhor ainda por causa disso. Para mim foi um net positive muito grande. Sim, eu também diverti-me imenso. Adorei estar com o Gui. Adorei passear pela Comic Con, tirar fotos com os cosplayers. Acho que era aquilo que me mantinha a calcar metros e metros de Comic Con. Era o facto que eu sabia que ia encontrar um cosplayer diferente para fazer uma pose engraçada. Sim. E o evento só está de parabéns, pois sim, há pontos, há coisas a apontar, mas está a ficar cada vez melhor. E Concordo. esperemos que para o ano seja melhor ainda, então. E pronto, chegamos ao fim do programa. Muito obrigada, David. Muito obrigada pela tua participação. Obrigado. Gostamos sempre de ter cá como convidado. É um prazer. Obrigada. Obrigado, David, obrigado. Deixem-nos nos comentários o que é que vocês acharam da Comic Con, quais foram os vossos painéis preferidos, quais foram para vocês os problemas ou positivos que vocês viram. Sim, cosplays também, temos imensos posts de cosplay no nosso Instagram, vão lá ver, vão lá comentar. Se encontrarem a vocês próprios, digam-nos, nós tagamos a foto. E it's a wrap! That it is. Ei, E agora acaba o programa. Acabou o programa. Não. Tipo, pronto, Acaba simplesmente. simplesmente o programa. Muito obrigada e vão-nos seguindo nas redes sociais. Mas ainda não acabou, Ainda não. porque eu disse mais qualquer coisa. Então vá. Quando é que isto acaba, então? Acaba agora!